Acredita, espera. Ânimo, juventude. Coloca a tua esperança em Deus. Deus, eu preciso confessar, minha visão tá turva, não consigo ver uma saída. Tu sabes das minhas lutas noite e dia, já tem me faltado a alegria e até me falta a esperança. Mas tua palavra me ensina que não abandona um quebrantado e contrito coração. Toma posse dessa palavra. Só tua palavra me traz vida, só tua palavra ressuscita e me devolve a visão. Então não vou me abater, a minha fé não vai morrer. Vem me levantar, eu vou continuar e o meu milagre vai chegar. Então não vou me abater, a minha fé não vai morrer. Vem me levantar, Senhor, eu vou continuar e o meu milagre vai chegar. Meu milagre vai chegar. Teu milagre vai chegar. Meu milagre vai chegar. Meu milagre vai chegar. Ele honra minha fé. Meu milagre vai chegar. Meu milagre vai chegar. É isso aí, você curtiu? Paulinho Sá, Deus abençoe cada dia mais o ministério de vocês aí, muito bacana. A galera também da banda aí, que eu acabei sabendo que eu já conhecia sem conhecer. A gente já tinha se falado aí, né, mas a gente ainda não tinha se visto. Deus abençoe, viu, gente? Tá bom demais, Evolução Jesus hoje, e com esse tema bacana, quem manda no dinheiro. Eu tô aqui com duas pessoas legais que estão com uma obra muito fera, ajudando os mais necessitados. Estou aqui com o Diego Andrade e o Felipe Gurgel, da obra Lumen. Bem-vindos, galera. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando da nossa comunidade e do trabalho que a gente faz. Legal. Bom, a primeira pergunta, assim, né, aquela que abre mesmo. O que consiste, o que é a obra Lumen? É uma comunidade católica que começou em Fortaleza, tem mais de 24 anos, e ela tem como principal carisma iluminar o mundo, né? E uma das principais manifestações desse carisma é exatamente a ação social, buscando fazer o outro feliz, né? Ser feliz fazendo o outro feliz. Pô, bacana. Buscar fazer o outro feliz, né? Então é essa felicidade que motiva vocês aí na ajuda dos mais necessitados? A nossa motivação é justamente isso, né? Viver o nosso carisma, esse ser feliz fazendo o outro feliz, né? Que é uma coisa que é muito falado lá no Lumen. É justamente sair de nós mesmos e ir ao encontro daquele que mais precisa, sendo ele quem for, né? É isso que nos motiva, a questão de seguir a igreja mesmo, né? O que o Papa nos fala, que na entrevista que ele deu, de sermos como mães, né? Que acolhem. É essa a motivação da gente. Tá, e agora diz uma coisa pra mim, vocês trabalham com as pessoas, a gente tá vendo as fotos aí, né? Vocês trabalham então com os irmãos necessitados mesmo, né?
estão necessitados, a gente pode já ter a ideia que eles não têm dinheiro, né? Eles dependem do dinheiro para ser feliz, para serem felizes, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Na sociedade que a gente vive hoje, existe uma dependência básica do dinheiro. Mas o que a gente quer fazer com a nossa comunidade é dignificar essas pessoas. Às vezes com auxílio, com ajuda, mas principalmente levando a nosso carisma, que lembra muito o franciscanismo, de tentar ter fraternidade com ele. Ou seja, transformar os mais necessitados num irmão, a se aproximar dele, tratar ele como um irmão que precisa de ajuda naquele momento. Mas não fazer ele como um dependente de dinheiro, não é um assistencialismo, é uma coisa diferente. A gente quer ajudar, a gente ajuda, mas a gente quer trazer ele mais para perto. Evangelizar ele através desses nossos trabalhos de também ação social. Isso aí será que é o diferencial, então, da obra Lumen? Essa aproximação, esse trazer para perto? Porque muitas obras a gente sabe que faz essa assistência, né? Dá essa assistência aí aos mais necessitados. Mas aí a obra Lumen, o que ela traz de novidade nessa ajuda? Então, eu acho que a forma como a gente leva esse agente, né, esse carisma, assim, da questão da simplicidade, da alegria, da fraternidade, como o Diego tinha falado, né? A nossa forma de levar talvez seja diferente, assim, que é a forma como Deus nos pede para ser, né? É a forma única que nós temos, que nós conseguimos chegar a essas pessoas. Acho que isso é isso. É que faz o diferencial aí. Bom, gente, Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Eu, de fato, fico com o coração muito alegre e tipo assim, admiro as pessoas que trabalham com os mais necessitados. De fato, Deus abençoe muito o trabalho de vocês. E é isso aí, Revolução Jesus, quem manda no dinheiro. A gente está vendo aqui uma galera que dá tudo para levar a alegria, a felicidade para aqueles que precisam. É isso aí. Legal. E quem marca presença no nosso programa agora também é o Padre Demétrio, nosso querido Padre Demétrio, no Santos de Calça Jeans. Porque eu sou católico? Confere aí. Queridos jovens, esses dias eu fiquei bastante preocupado com uma jovem que veio falar comigo desapontada, pensando em sair da Igreja Católica por alguns erros que ela encontrou nos filhos da Igreja. Quantas pessoas nós conhecemos já se afastaram da Igreja Católica por conta de situações semelhantes? Decepção com o padre, decepção com a hipocrisia de algumas pessoas que não vivem bem a sua fé. Diante disso eu me perguntava, qual a razão pela qual essa pessoa se dizia católica? Qual a razão pela qual você se diz católico? Nós não podemos ser católicos por conveniência. Por conveniência se fundam várias religiões. Por conveniência se muda de religião à medida em que a religião começa a nos incomodar. Por exemplo, todos nós sabemos que o Evangelho é duro demais para cada um de nós. O que nós não podemos é mudar aquilo que nós recebemos do próprio Deus. E por quê? Porque São Pedro, mesmo percebendo a dureza das palavras de Jesus, diz a ele, Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Porque ele percebe que aquele homem diante dele não é um homem qualquer, não é simplesmente um líder religioso. E essa concepção de Pedro se expande muitíssimo mais quando ele se depara com Jesus ressuscitado. Vejam, os apóstolos mudaram totalmente de como era antes, em algumas páginas do Evangelho, para como passaram a ser depois, nas páginas seguintes. Encontraram-se com Jesus ressuscitado. Se fosse um profeta, como tantos outros profetas que surgiram da história, Jesus seria mais um fundador de religião. Mas aquele homem era diferente. Era o Filho de Deus encarnado, o único que morreu e voltou à vida. E o que dizer então de Lázaro, do filho da viúva de Naim, que também ressuscitaram? A ressurreição de Lázaro e do filho da viúva de Naim é completamente diferente da ressurreição de Jesus. Jesus não simplesmente volta à vida como aqueles homens voltaram. Voltaram à vida para depois de morrer novamente. Jesus, quando ele ressuscita, ele apresenta a glória do céu aqui na terra. De algum modo, ele antecipa ali aquilo que nós seremos um dia quando nós ressuscitarmos. É o céu presente naquele homem. Por isso, muitas vezes, não se reconhece a Jesus, porque o seu corpo é glorioso e não está mais sujeito às limitações do tempo e do espaço. Buda morreu, Maomé morreu. Tantos outros profetas que surgiram na história morreram. Homens admiráveis com suas qualidades, sem dúvida, mas só um ressuscitou.
E é por isso que aqueles homens, os apóstolos, tiveram suas vidas totalmente transformadas. E é por isso que nós não podemos equiparar o cristianismo a nenhuma outra religião. Porque nenhum homem que trouxe ao mundo uma boa nova como essa fez o que Jesus fez. Adiantou o céu na terra em sua ressurreição. E é por isso que nós aderimos a Ele totalmente. Nós cremos que só Ele tem palavras de vida eterna. E nós, mesmo sabendo que o cristianismo, de fato, é muito inconveniente para o nosso homem velho, porque nos exige, porque nos força a abraçar nossa cruz, porque nos força a renunciar aos nossos caprichos, nós sabemos que fora dele não encontramos outro caminho para subir aos céus. Só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Padre Demétrio, muito obrigado, um grande abraço para o senhor. Quero dizer que foi um prazer encontrá-lo na Jornada Mundial da Juventude. Eu e a Magda, nós estávamos lá passeando um pouquinho também, né? Que ninguém é de ferro lá, a gente acabou encontrando o padre. Um grande abraço para o senhor, viu? Deus abençoe. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, né? Quero perguntar aqui para o Denis. Seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, isso aí já diz no Evangelho, né? Ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro, né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Bom, Denis, o que o evangelista quer dizer com isso? Afinal, o dinheiro é algo bom ou não é algo bom? Rapaz, difícil, né? Porque Jesus é taxativo. Né? É. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E aí, como é que eu saio dessa? Mas eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Então. Né? Eu pago aluguel, pago água, pago luz. Tem um amigo meu que diz o seguinte: rapaz, falam que dinheiro é coisa do capeta. Mas quando o dinheiro sobe da minha vida vira um inferno. Então. Eu fico doido. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí. Entender o seguinte: os padres da igreja nos ensinam que o dinheiro propriamente dito, cédula, papel, não é bom nem mal. Existem, vamos dizer os padres da igreja, existem pobres bons e ricos bons, pobres maus e ricos maus. Então aí está o problema, é no uso que se faz do dinheiro. Quem é bom ou mal é a pessoa que vai fazer um bom uso ou mau uso. Bom uso, como você citou Santa Teresa d'Ávila no início do programa. Mas essa passagem, ela realmente nos intriga, porque ela realmente, Jesus é taxativo ali no Evangelho, mas aí a gente tem que distinguir a questão de projeto. Vou lembrar aqui, Fernando, eu sei que gosta, do jovem rico. O jovem rico que a gente nem sabe se é rico mesmo. E é engraçado porque é uma pregação de Jesus que não deu certo, não sei se vocês já perceberam isso. Né? Tinha tudo para dar certo e não deu certo. O jovem foi até Jesus. Já pensou você como missionário, todos os evangelizados virem atrás do evangelizador, não ia ficar mais fácil? Sim, com certeza. Então tinha tudo para dar certo. Ele chegou até Jesus e fez a pergunta certa, pedido certo: o que eu faço para alcançar a vida eterna? Ele podia ter pedido uma cura, um milagre, que a sogra dele fosse embora da casa dele, que pagasse as dívidas dele. Sim. Algum problema, né? Mas não, ele perguntou a coisa certa: o que eu faço para alcançar a vida eterna? E Jesus falou assim: cumpre os mandamentos. E ele já fazia aquilo desde pequenininho. Ele respondeu a Jesus: faço isso desde pequeno. Então veja, foi até Jesus, fez a pergunta certa, já era um menino bom de igreja, né? Já seguia a lei de Deus. E Jesus falou assim: então, meu filho, vende tudo, pega o dinheiro, dá aos pobres, vem e me segue. E a passagem, a gente sabe, o final é triste, porque ele vai embora triste, porque, diz o texto, aí varia a tradução, possuía muito dinheiro, era muito rico, tinha muitos bens. Mas esse possuía muito dinheiro também pode ser traduzido em possuía um projeto de riqueza na vida dele. E Jesus, quando chama para o seguir, quando nos chama para o seguir, ele chama para seguir e entregar a vida toda. E veja, quando alguém pensa deseja ficar rico, né, ter um projeto de riqueza, ela não pensa em mais nada, você já percebeu? Ela entrega a vida àquilo, precisa disso, inclusive, investir a vida toda. Por isso que Jesus é taxativo. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai entregar a vida para mim e me seguir, ou você vai ter que investir sua vida toda para ficar rico, meu filho, para alcançar riqueza. Então não é só a questão do Deus e o dinheiro que eu já tenho, mas é ou servir a Deus ou o projeto de riqueza. E projeto de riqueza não precisa ser só dinheiro. Eu posso ter um projeto de riqueza intelectual, eu posso ter um projeto de riqueza de ser o melhor apresentador da televisão do mundo, posso ser independe se eu sou pobre ou rico financeiramente.
tudo aquilo, todo aquele tipo de riqueza que me faz trilhar um caminho e não escolher o caminho do Cristo, porque não há como você caminhar com um pé lá e outro cá. Ou você está no caminho do Cristo. E qual é o projeto de riqueza de Jesus? É vida e vida em abundância. É buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será dado em acréscimo. E esse jovem foi embora triste por quê? Porque ele não conseguiu assumir para ele esse projeto que Jesus abriu diante dos olhos dele. Me segue, busque primeiro o reino de Deus e eu vou te dar todo o acréscimo. Por que ele não conseguiu e foi embora triste? Porque ele já tinha um projeto de riqueza na vida dele. Isso é legal porque o público do Revolução é jovem, né? Sim. E é um período na vida de decidir a vida, de decidir o que quer fazer profissionalmente, o que quer buscar na vida. Então é hora também de decidir isso, de buscar o caminho do Cristo e repensar a vida, repensar qual é o projeto talvez que eu estou criando na minha cabeça e que talvez seja um projeto de riqueza. E se for um projeto de riqueza, a gente já sabe o final, que é ir embora triste. A gente tem muito jovem triste e às vezes não sabe por quê, mas talvez porque está seguindo um projeto que é seu, um projeto de riqueza que não precisa ser só o financeiro. E ao invés de seguir o projeto do reino dos céus, que é buscar primeiro o reino do céu, que tudo mais será dado em acréscimo. Você que está acompanhando agora o nosso programa, tem várias perguntas, muitas pessoas dizendo que este programa está ajudando, né, nessa parte, até mesmo de abrir, né, de se enxergar como eu estou mediante o dinheiro, né, como eu estou mediante o mundo capitalista. Então, que bom que está atendendo às suas necessidades. Papa Francisco, em um dos seus discursos na Jornada Mundial de Juventude, foi dizendo da importância de acolhermos a pessoa que é necessitada, que está precisando de ajuda. Não fingir que não está enxergando aquele problema, aquela pessoa pobre. Não, é preciso ir até ela e ajudá-la. E aí eu pergunto para você, senhor Frater, como viver a lógica do dinheiro que impera em nossa sociedade e como os ensinamentos de São Francisco de Assis nos ajudam a viver, né, em meio a essa sociedade. Você pensa, um jovem rico, posso dizer milionário, que deixou tudo para ser pobre, mas que riqueza é essa que ele alcançou no céu? Como? Quais são os ensinamentos que nós podemos hoje destacar para os jovens? Muito bem. Esse dizer do Papa Francisco na JMJ, ele está embasado em dois fundamentos, em duas pessoas fundamentais, o próprio Cristo Jesus, os seus ensinamentos e São Francisco. Nós percebemos que Francisco, ele foi um exemplo de pobreza, porque ele fez nascer, a partir de si, a face do Cristo pobre. Quando o Papa Francisco pede aos cristãos que abracem as pessoas na rua, que lhes deem um sorriso, que lhes deem um aconchego, que lhes toquem na mão. Aliás, vocês observaram como que o Papa Francisco, na JMJ, ele fez questão de tocar na mão das pessoas, de dar um beijo nas crianças. O que ele quis trazer com isso tudo, com esse gesto? Ele quis trazer Jesus Cristo na sua face. Aliás, ele disse no seu primeiro discurso aqui no Brasil: eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada, mas tenho tudo ao mesmo tempo. Parece um paradoxo, né? Porque tenho Jesus, trago Jesus. Então, essa lógica que é antropológica, ou seja, é do ser humano, a lógica de amar, a lógica de servir, a lógica de partilhar, ela deve estar nas nossas atitudes. Essa lógica de servir, de amar, de partilhar, é uma lógica que tem que estar no nosso coração e, consequentemente, nas nossas mãos, nos nossos gestos, na maneira como a gente olha para as pessoas. Isso tudo faz a diferença. É preciso pensar. Nós seremos uma civilização do amor, como queria Padre Deon, fundador da nossa congregação dos Padres do Coração de Jesus, se nós soubermos ser amor para as pessoas. A gente tem que sair um pouco do discurso. Na verdade, essa é a intenção do Papa Francisco. Sair da mensagem. Ele quer
com o seu gesto, ser mensagem. Então é isso que fica para nós, da JMJ, do Papa Francisco, e do próprio ensinamento de Francisco de Assis é embasado em Jesus. Que nós aprendamos a ter coração pobre, a ter coração que sabe olhar para o necessitado. E que Deus nos inspire a ter mãos de gente sensível, que sabe acolher as pessoas. Muito bacana. O Papa Francisco, ele nos tem aberto as portas para vivermos essa simplicidade e essa pobreza que foca o céu em primeiro lugar, né? Ainda continuando mais um pouquinho com o Denis aqui, até tem um jovem aqui, o Bruno Albuquerque, ele mandou um Twitter aqui, eu já vou emendar nessa pergunta aqui, pra gente já fazer você tocou um pouquinho nessa questão que o jovem mandou. O jovem hoje está em busca aí da sua profissão, de construir a sua vida. O foco dele deve ser só financeiro? Onde ele deve colocar aí o foco dele para escolher bem e não criar somente um projeto de vida voltado para o dinheiro? Já emendando nisso aí, como administrar o dinheiro segundo os ensinamentos cristãos? Bom, com relação à colocação do Bruno, é pertinente ele fazer esse tipo de reflexão quando vai se escolher a profissão. E aí eu sigo a orientação da doutrina social da igreja, quando ela nos ensina sobre o trabalho, o valor do trabalho. O trabalho, a gente fala que é vocação, né? Você tem uma vocação profissional, nós dizemos essa expressão, porque o trabalho, além da questão financeira, que é importante sim, né? Você aí está para se casar daqui a um tempo, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um beijo para minha noiva que está lá. A diretora está lá. Minha agora, chefe hoje, né? Minha noiva. Acabou de dar um sorriso agora que eu disse desse casamento, que eu sei. Sim. Todo pai futuro pai de família, um vocacionado ao matrimônio, tem que se preocupar, é função dele se preocupar com a providência aí, o cuidado financeiro da família. Então ele tem que preocupar sim com uma profissão que lhe dê um retorno financeiro para que ele possa prover para a família. É papel, sobretudo do pai de família, prover para uma casa. É lícito, então, pensar também na questão financeira, mas isso não pode vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vai nos ensinar a igreja que o trabalho, Deus, diz Jesus, né? Meu pai sempre trabalhou e eu também trabalho. Se analisarmos a vida de Jesus, foi um intenso trabalho. Então, o trabalho faz parte de nós como imagem e semelhança de Deus. Nós nos identificamos cada vez mais como filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, quando também trabalhamos, porque Deus trabalha e sempre trabalhou. Muita gente acha que o trabalho é castigo do pecado original. Depois que Adão errou, né? Todo mundo tem que trabalhar. Diz o texto que Adão teve que sair do paraíso e ganhar o pão com o suor do teu rosto. Aí então começou o trabalho ali. Não, bendito o trabalho começou antes. O trabalho começou antes. Deus disse para Adão: cultive o jardim, dê nome às coisas. O trabalho faz parte da imagem e semelhança de Deus que somos. Nós nos realizamos como filhos de Deus no trabalho. Quem não trabalha se sente menos imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que o trabalho primeiro tem que ser aquilo que me realiza como ser humano. E só depois vir como fruto disso, porque primeiro eu estou buscando o reino de Deus assim. E aí, como consequência, vem o acréscimo, que é o salário, que é a sustentação econômica a partir do meu trabalho, que é lícita, mas não pode vir em primeiro lugar. E a segunda colocação que você faz é como é que eu vou buscar os ensinamentos cristãos sobre o dinheiro e também sobre o trabalho nesse caso. Aí é conhecendo os ensinamentos cristãos sobre isso. E nós temos muitas fontes. Eu vou citar o meu livro, né, que eu trabalhei nisso durante 4 anos, inclusive, o livro Dinheiro à Luz da Fé. Nesse livro, porque era uma curiosidade que eu tinha também, essa pesquisa que eu fiz na universidade, porque eu queria saber o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. E eu vou dizer para vocês, ele ensinou muita coisa, tanto que no grupo dele tinha um tesoureiro, era Judas. Veja, Judas decidiu seguir Jesus e foi por causa do dinheiro que ele se perdeu. Mas havia ali um tesoureiro, havia ali algo de econômico e Jesus ensinou. O livro eu divido em 3 partes apenas. A primeira parte eu pego expressões, palavras, em que Jesus ensina sobre temas, né, termos, melhor dizendo,
O que Jesus ensina sobre impostos, sobre dívida, sobre pagamento, sobre compra, sobre venda? Eu peguei os temas e investiguei nos evangelhos o que Jesus ensina sobre tudo isso. Depois me aprofundei numa passagem bíblica sobre a parábola do tesouro e da pérola, para ver o real significado das questões materiais. E por fim contei com a ajuda de um monte de amigos e de gente boa, para nos ensinar como aplicar os ensinamentos bíblicos de 2, 3 mil anos atrás, hoje na nossa vida. Aí entre tantos tem, nada mais, nada menos, eu estou metido, tá? Monsenhor Jonas Abib, Humildade. professor Felipe Aquino e outros tantos amigos que trabalham também com relação ao dinheiro, como professor de administração, outro procurador da fazenda, são amigos cristãos, católicos que desenvolvem esse tema. Então, fonte hoje tem, basta procurar. A igreja tem os documentos da igreja, a doutrina social que eu disse aqui, o compêndio da doutrina social, tem um capítulo específico sobre o trabalho, um capítulo específico sobre vida econômica. Temos que procurar e conhecer a orientação que a igreja nos dá sobre esse assunto. Quero mandar um abraço para Poliana e o Ramon em BH, meus grandes amigos. Estão acompanhando agora, para você também estar enviando a sua participação no Twitter do Revolução Jesus. Frater Valdinão. O que São Francisco de Assis diria em nossos tempos para os religiosos e missionários que escolheram a pobreza? Primeiro de tudo, convertam-se. Depois, parem de viver uma fé de salário mínimo. Pouca fé, uma fé pequena. Porque São Máximo, o confessor, diz que dos 3 motivos que levam à avareza, o mais profundo, o mais enraizado no ser humano é a falta de fé e esperança em Deus. E parafraseando uma oração da coleta da missa, diz: use dos bens que passam, mas abrace os bens que não passam. E o cristão, tendo como meta a vida eterna, tendo ela como paradigma, como luz que ilumina a sua vida, não de forma alienada, porque a luz da fé abre o nosso horizonte a se comprometer com o outro, como vimos há poucos instantes. Então você faz o bem pelo outro, você ama o outro, você partilha primeiro de si e depois das suas coisas. Então faz com que alargue esse horizonte e se comprometa no hoje a fazer o bem para o outro. Porém, tendo em vista a vida eterna, tendo em vista os bens que não passam. E os bens, nessa escala de valores, o maior bem é o próprio Deus, é o sumo bem, como já diziam os medievais. Então, é muito importante isso. A conversão, não se contentar com a pouca fé, é buscar a constante conversão, confiar em Deus, confiar de que Ele é a única esperança, Ele é o único necessário na vida do religioso. Só Ele basta, já dizia Teresa de Ávila. Então, quando a gente descobre que esse Deus nos ama, que esse amor nos precede, que esse amor é tudo na nossa vida, consequentemente eu não vou me importar com marcas de roupas, de relógios, de perfumes. Porque se eu me preocupo demais com essas coisas pequenas, com marcas, ou com carros luxuosos, ou com coisas que vão perdendo o nosso foco, é porque a gente esquece, no fundo, da marca verdadeira que está dentro de nós, que é a marca do Espírito Santo, que nos torna filhos de Deus, que recebemos lá no batismo. Facilmente nos esquecemos de que somos batizados, que somos cristãos e devemos viver como cristãos. Antes de viver como religiosos, viver como cristãos. Viver inseridos, unidos a Cristo, permanecendo com Ele, sendo apaixonado por Ele, louco de amor por Ele. E aí, como diz São Francisco, quando Jesus me chamou, eu tinha apenas como regra de fé o Evangelho. Mas não para na regra de fé do Evangelho. E ele disse, e ele me chamou a viver em comunidade. Então, o religioso, quando vive em comunidade, ele sabe. Ele não pode ficar na sua ilha de paz, ele não pode ficar isolado em si, mas ele é chamado a amar o outro, a amar o próximo, a se preocupar com o irmão. Ou seja, dando um exemplo, vejo que ele está um pouco triste lá na vida de comunidade. Não tem a capacidade de chegar até ele e dizer, por que você está assim, meu irmão? Ou seja, se preocupar com o outro. Quando eu me preocupo com o outro, eu saio de mim. Eu esqueço um pouco de mim. Não que eu vou viver uma perfeita, uma pureza, uma total esquecimento de mim, num grau elevado de mística. No amor fraterno, na entrega, na busca de ver. Consequentemente, a gente vai se ofertar ao outro, vai oferecer suas coisas, não vai se preocupar em muitas coisas. Para terminar, uma vez, deu para ele estava necessitando de um barbeador, coisa simples, porque é nas coisas simples que começam os grandes problemas.
E aí ele dizia a esse religioso: eu preciso ir no bar. Ou seja, você não tem a capacidade de ver que o outro precisa de um simples elemento, de um objeto para a sua higiene pessoal e não dá o melhor de si, do que você tem, do novo, dessa novidade também. Porque se Deus é novidade em sua vida, consequentemente você não vai ofertar o pior para o outro. Você não vai ofertar o resto, o que sobra, o que é usado. Mas vai ofertar o novo que está em você e vai transparecer nas coisas que você oferece para o outro. Você está acompanhando aí Revolução Jesus, hoje com o tema Quem Manda no Dinheiro. Tá rolando a promoção aí, olha, no nosso blog. Quem manda no dinheiro? É você, seus pais, os políticos ou o sistema? Manda aí a sua participação, blog.cançãonova.com/Revolução Jesus. Quero também mandar um abraço aqui pro Jonas, que está nos acompanhando lá de Mogi das Cruzes. Também pro Ezequiel, lá da Argentina. Deus abençoe você aí e todos os irmãos da Argentina que estão nos acompanhando. Também para o Esteban, lá do Chile, que está aqui, que está nos acompanhando também aí do Chile. Deus abençoe vocês. E vamos de música, mais música aí com Paulinho Sá e depois o intervalo. Deus abençoe, fica com a gente aí, viu? Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Mostra o teu poder, Jesus. Faz um Pentecoste aqui. Mostra o teu poder, Jesus. Faz um Pentecoste aqui. Envia o teu Espírito sobre nós. Revela-nos teu amor. Envia o teu Espírito sobre nós. Revela-nos teu amor. Quero ser renovado em ti, viver para sempre ao teu lado, Jesus. Quero ser renovado em ti, viver para sempre ao teu lado. Onde andaria eu sem tua mão a me guiar? Onde estaria eu sem tua voz a me chamar?